Degustar a vida essa semana, alimentação chinesa, uma alimentação oriental. Alexandre Carlone, nosso médico, a gente já volta. Degustar a vida muito especial com Alexandre Carlone aqui, nosso médico, né? Ele é tão entendido dessa área da medicina chinesa. Confio as minhas mãos em você, Carlone. E pessoa especial para falar sobre uma alimentação chinesa. Ok. Certo? Certo. Só que pra gente falar sobre esse assunto, alimentação chinesa, né, que não é bem essa que a gente vê nos restaurantes, a gente tem que começar a iniciar sobre um outro assunto, medicina chinesa. Qual a diferença entre a medicina chinesa e essa medicina que a gente vê aqui? Olha, basicamente assim, é difícil de você definir exatamente a diferença básica, porque ela é totalmente diferente, né? Uhum. O médico ocidental, na formação natural dele, quando ele envereda por esse caminho pedagógico da medicina chinesa, é como se ele tivesse que reestudar a medicina. Questiona muitos valores e sim, construções. Porque, acima de tudo, a medicina chinesa ela trabalha sobre a singularidade, ou seja, trabalha sobre o tipo da pessoa, a constituição, como a pessoa funciona do ponto de vista orgânico, mental, emocional, né? Coisa que na maioria das vezes a medicina ocidental contemporânea ela não tem uma visão muito assim voltada para essa integralidade. Mas deveria ser integral e singular, né, sim, Carlone? Sim. Mas não é essa a proposta, né? Não que ela não tenha o seu valor científico, terapêutico, né? Mas a medicina chinesa ela é muito mais profunda na avaliação dessa propedêutica, né? Dessa avaliação clínica da pessoa do ponto de vista integral. Isso remete a muitos anos atrás, essa pesquisa dessa medicina chinesa oriental? Remete, isso aí já está bem baseado, está bem estruturado, bem fundamentado em termos metodológicos, né? Mas assim, tudo começou de uma forma muito empírica, né? Porque o povo chinês sempre foi assim, muito observador. Então ele sempre observava muito a dinâmica da pessoa, fazendo uma analogia, uma correlatividade desse comportamento humano, dessa tipologia humana com os elementos da natureza. Sim. Então, alguns elementos da natureza, a manifestação, né, a cinética, a manifestação de estrutura dos elementos naturais que tem relação direta ou eles fazem relação direta com a construção física e emocional da pessoa, né? E aí a gente vai descobrindo, inclusive, os sabores para cada um, como degustar para cada tipo de pessoa, né? Exatamente. Nós vamos chegar lá. E normalmente na dietética o que a gente vê, o que a pessoa mais gosta é o que mais faz mal, né? Do ponto de vista do desequilíbrio energético do corpo. Eu já percebi em área clínica que o que a pessoa não gosta, normalmente é o que ela necessita. Exatamente. Isso sim, né? Nutrição clínica, não gosto de gengibre de jeito nenhum. Normalmente é uma pessoa que de repente precisaria um ativador metabólico. Exatamente. É bem... Exatamente. o gengibre chega a me fazer mal. Você pode perceber a pessoa mais... Exatamente. Então, assim, tem muitas coisas que... Na verdade, a maioria das coisas que as pessoas gostam muito são as coisas que fazem mal para o tipo, para a constituição, para a forma de metabolismo dessa pessoa, né? E com isso ela consome em excesso essas coisas que fazem mal. Elas entram numa condição que o chinês chama de padrão, né? Que é uma condição sindrômica ou uma situação pré-doença, né? Pré-doença, que ela ainda não tem uma doença manifesta, mas ela tem prenúncios de desequilíbrio orgânico que no futuro, de uma forma mais imediata, né? Ou seja, não é naquele momento, mas é uma repercussão que isso vai ocorrer daqui a 10, 15, às vezes 20 anos. Ela vai manifestar uma doença, às vezes degenerativa, um câncer,
né, um problema qualquer de saúde. Se pessoas que estão muito imediatistas, isso até assusta, né? Se der um diagnóstico, aliás, não sei nem como é um diagnóstico, mas você dando uma orientação de que a pessoa vai precisar disso, aquilo, ela nem vê na hora, ela chega a ter dificuldade de adesão a esse tratamento, vamos dizer, né? Com certeza. Então, o que acontece? O médico chinês, na maioria das vezes, ele é um médico preventivo. Ele trabalha sob o regime de prevenção, no qual ele pontua para o paciente, no caso, as anormalidades que estão ocorrendo com o organismo, né? E faz as correlações práticas diárias daquilo que ele ingere, do hábito de vida que ele tem, com as possíveis patologias que poderão ocorrer no futuro. Então, na verdade, ele é um educador, né? Ele traz uma condição de autoconsciencialidade para essa pessoa, para esse paciente, e acaba trazendo mais lucidez sobre a condição do autocuidado. Ele tem que esclarecer o outro, né? Exatamente. Ele tem que esclarecer, ele tem que mostrar os caminhos, na verdade, que são melhores para ele, no sentido para que ele adoeça menos e tenha uma longevidade e viva bastante com saúde, né? O objetivo é chegar a 100, Carlone? 150, né? 150! Degustar a vida bastante! Então, vamos prestar atenção nesse programa, porque com as dicas do Carlone hoje, é capaz que 100 não mais, 150? 100 já está obsoleto, né? Porque 100 já se fala há muito tempo atrás, né? Então, meta daqui para frente, 150. Nessa perspectiva da medicina ocidental de criar órgãos, né, sintéticos, né, isso está sendo muito discutido hoje, inclusive na mídia impressa, né, que são as revistas de grande circulação que têm saído. A medicina chinesa mais a medicina contemporânea, eu acho que elas são complementares, elas se Carlone? integram e complementam, né? Eu acho que o médico que faz a medicina integrativa, ele não pode, em hipótese nenhuma, descartar a medicina ocidental. A questão da pesquisa, né? Primeiro, a condição da pesquisa. Segundo, os artifícios também terapêuticos que a medicina ocidental ela oferece, né? Porque isso traz benefícios também, inegavelmente. Comprovados, né? Para pacientes emergencialmente que estão com uma patologia, ele precisa ser medicado, né? Claro, com certeza, né? Saindo daquela intercorrência, do ponto de vista preventivo, a prática integrativa e complementar, ela tem muito a oferecer no sentido de até da abordagem com o médico, né? Com o médico que faz a prática. E aí são várias terapias, né? A homeopatia, a medicina chinesa, a fitoterapia. Fala da homeopatia, já que você tocou, eu não ia tendenciar o programa para essa linha, até porque nós vamos trabalhar com a dietoterapia chinesa, mas dá uma pincelada da homeopatia. Bom, a homeopatia, ela na verdade é uma ciência que começou no século 19 para 20, né, com um alemão chamado Samuel Hahnemann, né? Ele era um médico que começou a pesquisar a homeopatia porque ele estava vendo que as práticas de terapia convencional da época, alopática, ele era um cirurgião, né, clínico cirurgião, era muito supressora e mutiladora, né? E na maioria das vezes os pacientes morriam, às vezes por infecção, e os critérios de cura eram muito pequenos, né? E ele começou a observar que tinha algumas pessoas que trabalhavam na fábrica de produção de quina, muito próximo da onde ele morava, e as pessoas faziam intoxicação com a quina, né? E a intoxicação pela quina era muito semelhante aos sintomas da malária, que era a febre terçã e a febre quartã, né? A cada 3 dias a pessoa fazia uma febre. Né? Ou a cada 4 dias a pessoa fazia uma febre. Uma brecha vai para outro dia. E aí ele resolveu testar os medicamentos, né, em pessoas sadias e via que as pessoas sadias apresentavam os sintomas, no caso da quina, semelhantes à malária. E ele resolveu tratar a doença, que na época não se falava em malária, mas os sintomas que a malária produzia com a quina, e ele teve um critério de cura. Com semelhante, né? Então aí fundamentou-se a primeira lei da homeopatia, que é semelhante curando semelhante, né? Então quando você tem uma doença, você dá o remédio que a doença proporciona. E o remédio é como se ele neutralizasse os efeitos mórbidos da enfermidade, da doença. Potencializasse, não, ele neutraliza. Ele neutraliza, né? Inicialmente ele pode até potencializar, até pode haver uma agravação dos sintomas, mas depois ele vai e neutraliza o efeito mórbido da doença. Vai sentindo de gotinha em gotinha até você estar
Além do padrão. Exatamente. Acima do padrão. Acima do padrão, como diria o chinês. Elevar o padrão. Elevar o padrão. Então vamos voltar aí, que o gancho que eu quero contigo hoje é essa dietoterapia chinesa. Você contou... Eu gostei muito, outro dia que eu assisti uma palestra sua, muito interessante, por isso que eu te trouxe aqui. Essa questão dos elementos e essa questão do sabor para cada elemento. Conseguimos entender isso? Na verdade, a dietoterapia ela veio baseada em cima dos 5 elementos, né? Então, cada elemento representa um elemento da natureza, que é, na verdade, a constituição de cada pessoa. Então, quais seriam esses elementos, né? Então, seria o fogo, a terra, o metal, vou deixar as letrinhas embaixo para ninguém esquecer. Fogo, terra, metal, a água e a madeira. Então, acho que quase tudo aqui acho que tem. Eu pensei... Então, se você olhar bem no espaço, né, onde a gente está habitando nessa dimensão, a gente vai com certeza interagir com esses 5 elementos a todo instante, né? E a representação do fogo às vezes também tem o ar, né? Que tem relação direta com o fogo, porque sem o ar não existe o fogo, né? Sem o oxigênio não existe o fogo. Em cima, isso. Nós já fizemos aquela experiência, né, da vela, exatamente, virar o copo em cima e apaga. Exatamente. Descobrimos que o oxigênio é importante para a nossa vida. Com certeza. E aí cada um desses tem uma relação com... Isso, cada constituição de temperamento tem uma relação direta com o elemento, tá? Então, por exemplo, no caso, o fogo, a emoção que mais se relaciona com o fogo é a alegria. A pessoa fogosa não, a pessoa que tem energia do fogo. Que tem muita alegria, a pessoa muito extrovertida, muito comunicativa, né? Às vezes é uma pessoa muito meticulosa, né? Detalhista seria? Detalhista, às vezes, né? Então ela tem relação direta com o fogo, né? Porque a alegria, ela não é, pelo contrário, o pessoal fala, mas a alegria é um sentimento ruim? Não. A alegria não é um sentimento ruim, mas depende de como ela é conduzida, né? Isso eu queria deixar claro. Isso. Às vezes as pessoas fazem uma analogia que a vida tem que ser só doce, só alegre. Gente, adoro alegria, não é isso. Mas exacerbação da alegria tem algo errado. Exatamente. Então a gente já ouviu falar que as pessoas às vezes infartam por causa de excesso de alegria, né? É uma pessoa que recebe uma notícia, ganhou numa Mega Sena, por exemplo, um prêmio, uma loteria, e a pessoa infarta e morre de euforia, de alegria, né? Então a energia, o sentimento, não teve nem como curtir o prêmio. Então o sentimento de alegria exacerbada, isso traz uma condição de morte súbita, de infarto, né? Uma condição que pode matar a pessoa. Então é uma emoção mal conduzida, né? Então o fogo não ponderada. Tem a ver com a alegria, não, né? Sem um limite disso, isso, não sem ponderação. Um limite disso, né? E tem a ver com algum órgão? Tem a ver com coração, intestino delgado, né? Na medicina chinesa. Intestino delgado. Isso. E qual que é o sabor? O sabor é amargo. É um amargo. Tá? E eu acho que estou começando a encaixar algumas coisas. Pois é, então para você não desequilibrar o coração, se você come muita coisa amarga, você pode desequilibrar o coração na visão da medicina chinesa. Por isso que você falou que as pessoas normalmente, né, do fogo e tal, apreciam muito amargo. Exatamente. Normalmente elas até gostam muito do amargo. Agora, se elas comem demais esse alimento, elas podem ter um desequilíbrio. Pode ter palpitação, pode ter angina, né? Ela pode ter excesso de alegria, pode ter uma euforia intensa. Então são alimentos que eles desequilibram, eles tonificam o elemento, mas quando eles são ingeridos de maneira desequilibrada, não ponderada, ele pode causar desequilíbrio. Qualquer coisa em excesso, né? Diria. Então para balancear doença. Seriam procurar alimentos, ficar de olho no excesso de amargo, diríamos. Isso, então. Alimentos amargos, né? Eu costumo lembrar sempre da casca da laranja, né? Tem um doce da casca da laranja que o pessoal costuma fazer muito, que o consumo excessivo do elemento, né, da casca da laranja pode desequilibrar esse elemento, o elemento fogo, né? Entendi. Então, bacana. Giló em excesso. Giló em excesso, né? Aí Café a gente vai... em excesso. Isso. Né? Por isso o pessoal anda mascarando demais com açúcar, mas café por si só é amargo e em excesso também. Exatamente. Exalta o povo do fogo. O povo do fogo. Da comunicação e da alegria. Exatamente. Essa de presente, Carlone. E depois do fogo?
Bom, depois do fogo, na formação dos 5 elementos, do ciclo de formação, né, vem a terra, né, que é o elemento, é o baço, né, o órgão é o baço e o pâncreas, né? Baço e pâncreas. O pâncreas. O chinês ele dá muito valor ao órgão, ao baço, né? Coisa que a medicina contemporânea valoriza, mas não com tanta intensidade. Com tanta prioridade, vamos dizer, não é? Isso. Não prioriza muito, né? Ele tem o seu valor na medicina ocidental, mas não como o chinês valoriza, né? Porque o chinês ele entende o baço como um órgão responsável pela transformação, pelo transporte, né? Pela extração de energia dos alimentos. Sim, né? Então ele é imprescindível. Isso, então ele é imprescindível por quê? Porque ele, além dele ajudar na extração da energia do que se come, que se passa pelo estômago, o baço ele participa da distribuição da energia do alimento e mais na distribuição dos líquidos corporais. Né? Então ele é muito importante nessa participação. E normalmente, por exemplo, o elemento que está relacionado ao baço é o elemento doce. Doce. Então as pessoas que têm uma tendência a ter essa característica, quais são essas pessoas, né? São pessoas, às vezes, que têm tendência a reter secreções. Muco, né? Muco, né? São pessoas que têm tendência a ter sinusites de repetição, né? Corizas crônicas, pessoas com tendência a ganhar peso, né? O que come normalmente ganha peso. São pessoas que são mais lentas, mais preguiçosas, que têm mais dificuldade de se mobilizar. São né? mais apáticas, não? São mais apáticas, né? Tá. São mais preguiçosas, normalmente. Tem uma preguiça física. Agora, às vezes, a preguiça física, paradoxalmente, ela vem imbuída de um sentimento de intelectualidade muito grande. Importante, né? Tem o contrapartida, tem o contraponto, né? Isso, exatamente. Então, a intelectualidade, a pessoa que tem essa constituição, que na medicina chinesa é a constituição terra, que é a constituição baço-pâncreas, elas são, às vezes, pessoas muito intelectualizadas. Vou deixar a letrinha, terra, para ninguém esquecer que agora é terra que nós estamos falando. Exatamente. Eu percebi realmente pessoas com uma questão intelectual assim bem exacerbada têm um apreço muito grande por doces. Exatamente. Então elas se perdem. Elas se perdem no mundo das ideias. Muito, fica no mundo das ideias, mas tem um apreço do tal do chocolate, né? De coisas doces. Eu falei, será que é para dar uma energia, né? Então tem muito a ver com esse elemento. Muito a ver. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, normalmente elas têm muita umidade no organismo, que como elas se movimentam pouco e elas comem às vezes muito doce, elas desequilibram essa capacidade de metabolização do organismo, de transporte, e elas começam a fazer retenção de líquido, porque então, o baço... Então não deveria ser indicado tomar muita água, é esse? Não. Esse caso, por exemplo, nesse constitucional, se a pessoa ingere muito líquido, principalmente frio, eles agrava o desequilíbrio do baço, que é esse elemento... por isso aquela questão. Então, quem é terra não pode ficar com o pé descalço no chão no gelado. Exatamente. Por quê? Porque o meridiano do baço pâncreas, né, ele começa na sola dos pés, debaixo do dedão do pé. Então quando a pessoa, por exemplo, ela toma banho, né, um banho quente, pisa num piso gelado, num piso frio, a tendência natural por esse choque térmico é apresentar uma umidade maior no organismo e, consequentemente, reter mais líquido e ficar mais preguiçoso, com mais indisposição. Eu vou contar uma pra você. Um dia eu sentei no chão, uma senhora me olhou e falou assim, menina, sai desse chão. E sentado tipo já um yoga assim, com aquelas perninhas, aí ela ficou mais doida. Não faz isso que faz mal pra você. Eu falei, de onde será que ela tirou isso? Mas tem a ver para alguns casos, né? A pessoa, quando ela tem excesso de umidade, sempre procuro orientar os pacientes, né? Acima de tudo, elas devem secar o cabelo com secador. Sim. Independente da estação do ano, né? Então tem pessoas, por exemplo, que têm hábito de dormir com o cabelo molhado, né? Fica com preguiça de secar o cabelo depois do banho, às vezes vai tomar banho altas horas da noite e não quer secar. Não, deixa assim mesmo, amanhã você acordar fora do lugar, eu lavo de novo e aí seco, né?
Mas isso, para quem tem essa constituição, é um equívoco, né? Porque a tendência natural é exatamente essa água que fica retida no poro, no couro cabeludo, na pele, na raiz do cabelo, ele ser absorvido, essa umidade, pelo sistema capilar do couro cabeludo e causar aumento da umidade. E a gente pode fazer uma transição entre um elemento e outro, até porque eu vou te contar que antigamente eu dormia de cabelo molhado, não tinha problema nenhuma. E de um tempo pra cá eu percebi que a história é mais desse elemento mesmo, sabe? Ficar com o cabelo molhado é coriza. Coriza no dia seguinte. Coriza no dia seguinte. Coriza Entre outras pessoas eu também percebi essa mesma situação. Então a gente pode variar de um elemento para outro, Carlone? Pode. Na verdade nós temos os 4 elementos, né? Só que existe a preponderância de um. Ah, tá. O momento da vida... porque a cada momento a gente está recebendo uma informação nova no organismo, né? Tá. Uma informação alimentar, uma informação comportamental, né? O meio que se vive hoje é um meio de muito estímulo. E isso acaba mobilizando esses 4 elementos a cada minuto do dia. E a gente está cheio de estímulos, né? Acho que é uma geração com muitos estímulos na internet, globalização ficou fichinha, né? Porque o negócio é mais que isso, né? Exatamente. Tá, eu vou dar um intervalozinho, tá? Um minutinho, degustar a vida, a gente já volta com os outros elementos. Espera um pouquinho. Degustar a vida, degustando com Carlone, dietoterapia chinesa. Nós já falamos sobre o fogo, sobre a terra e os sabores que estão relacionados a ele, né? Que foi o fogo, o amargo e a terra, o doce. E depois vem que o metal, mais né? elemento? Metal. Tô vendo que eu tenho tudo aqui para dar um equilíbrio no nosso programa. Bom, o metal, o principal sabor é o picante, né? Picante. É o picante. Que a gente, na fitoterapia, a gente usa muito a canela e a pimenta, né? São 2 sabores que elas tonificam muito o pulmão, né? Normalmente a pessoa metal, comportamento metal, ela é uma pessoa mais introspecta, uma pessoa mais depressiva, mais triste. Isso na construção normal dela. Tá. Né? Normal, né? É, normal dela. Ela pode estar muito bem, assim, muito satisfeita com o que faz, mas ela dentro dela tem um pontinho de tristeza, de luto, de tristeza. Né? Ela carrega isso com ela. Não é uma pessoa reclamona, ela não fica Não, nem sempre ela é uma pessoa isso. reclamona. Às vezes é mal-humorada quando está em desequilíbrio. Ela fica todo quietinho mesmo, né? Exatamente. Mas é uma pessoa assim, calada, quieta, introspecta, às vezes com instabilidade de humor, né? Normalmente de manhã, quando acorda. Ih, conheço alguns. Nossa! E muito observadora, né? Com um intelecto muito crítico. Muito detalhista, né? Normalmente quando faz as coisas faz assim com grande perfeição. Observa muito os ambientes, as pessoas, do convívio social. Conheço 2, então. De poucas amizades, né? Prefere o isolamento social, são pessoas que gostam de viver isoladas da sociedade, né? São pessoas de poucos amigos, poucos vínculos afetivos, né? Tem dificuldade de construir vínculo, aquela pessoa que você convive com ela. Por isso metal mais frio. Será por isso? O metal mais frio. Vamos conseguir guardar essas E o metal, normalmente, você pensa no metal, é a espada que corta, né? Então ela normalmente corta os relacionamentos quando os vínculos vão se aprofundando. Existe esse simbolismo, né, na mecanismo de defesa, né? Seria? Mecanismo de defesa, ou dificuldade de doação. Normalmente são pessoas avarentas do ponto de vista afetivo. Dificuldade de se colocar no lugar do outro, teria essa empatia, né? Dificuldade de se colocar no lugar do outro. E são pessoas avarentas do ponto de vista afetivo. Elas são frias normalmente, não são pessoas que têm dificuldade de expressar o afeto.
né? Às vezes elas conseguem expressar o afeto através da arte. Ah, tá. A então arte é um veículo de canalização dessa afetividade contida dela, né? Na homeopatia a gente tem um remédio chamado natro muriático, que é um remédio que muito se assemelha com esse tipo de comportamento, né? Com esse tipo mental, emocional, natro muriático. Né? É um remédio muito voltado para isso. São pessoas muito vitimizadas, são pessoas que sentem muito a dor do mundo, né? Normalmente assim. Acho que não queria nem ser muito fogo e nem ser muito metal esse povo, né? Tem que ser um equilíbrio, tem que ser todos, né? Com certeza, né? Então, assim, normalmente o que desequilibra essas pessoas é exatamente o tempo seco, normalmente, tá? O tempo muito seco. Fumaça, cheiro de cigarro são fatores que desequilibram, né? A diminuição de ingesta de líquido, né? Que é o contrário do elemento terra. Né? Então o metal precisaria de mais água para conduzir essa energia porque dele. normalmente ele tem uma secura interna. Ele é mais seco internamente. Se eu for, já vou tomar um pouco de água para não ser. Mas não é o meu caso, eu acho. Então, esses são os elementos. Você falou do picante, né? É, o picante. Aí, se ele usar muito do picante, ele exacerba esse modelo de ser Por exemplo, dele. se ele ingere uma quantidade muito grande de canela ou pimenta, ele pode desequilibrar essa energia do pulmão, né? Que tem a ver com pesar e com luto, que são as principais emoções relacionadas a esse elemento. Então, o que não pode ter em casa é canela e... Não, até pode ter, mas o ideal é se fazer o consumo de maneira ponderada, né? De maneira ponderada, justamente para evitar que haja esse problema. Então, degustar uma canela, degustar a pimenta, eles podem. Pode não ter muito apreço por isso, uma paixão desenfreada não poderia. Tá, então vamos lá. Fogo, terra, metal. E depois? Água. Água! A água vem logo depois, né? A água é aquele elemento que se flexibiliza, né? Eu gosto de pensar na água, é a moldura da água no rio, né? Que ela segue um curso de acordo que lhe é dado. Sim. Então ela tem uma capacidade de adaptabilidade às situações mais difíceis e rígidas que a vida pode proporcionar. Que é mais que a cataratas? As cataratas que é aquele aqui, curso, né? que cai, nós já falamos num outro programa sobre isso, né? É como se fosse uma depressão, né? Você é uma queda brusca, mas o curso continua. Então a vida, né? Aquela queda mexeu com você, né? Exatamente. Mexeu de uma maneira que tem gente que não consegue nem sair, né? Mas se você consegue pegar aquele curso e ir direto, a vida continua. Então ela tem uma capacidade de penetrabilidade, porque ela penetra no solo, né? E uma capacidade de flexibilidade e de condução de caminho muito boa, né? Ah, que bacana. Então são pessoas assim, por incrível que pareça, apesar dessa adaptabilidade toda, parece até um paradoxo, né? O sentimento que mais desequilibra essa construção é o medo, né? O medo? São pessoas muito medrosas, que têm dificuldade de tomar decisões, né? Tem dificuldade, às vezes, de enfrentar certas situações novas. Tem dificuldade de focos? Não. Tem dificuldade de foco, de focar, né? São pessoas que são assim, hiperemotivas, né? Que tem uma hiperemotividade. Exacerba algum sentimento? Exacerba sentimentos quando encontra os amigos, né? Principalmente amigos que não vêm há muito tempo. Né? São pessoas líderes, né? Tem um grande espírito de liderança. E o que a gente percebe assim, são pessoas, às vezes, quando estão em desequilíbrio, elas são muito autoritárias, gostam de impor a vontade delas. Será que a água impõe a vontade? A água impõe a vontade, né, Calone? Isso mesmo. Água na tormenta, né? Pois é, porque a água na tormenta, né, se a gente for pensar no tsunami, ela impõe a vontade, né? E tem aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então ela impõe a vontade dela, né? Fazendo um simbolismo da natureza com o constitucional desse elemento. Essas coisas batem muito. Gente, degustar a vida com essa dietoterapia chinesa, com esse mundo oriental, pesquisar isso, saber complementar no ocidental, gente, é o caminho, é o caminho. É uma saída, né? É uma saída. E qual seria o sabor? O sabor é o salgado, né? É o elemento salgado.
Tá? Ah, tá. Então, muito sal, a água diminui. Exatamente. Então, assim, o excesso de sal, o que que faz? A pessoa fica inchada, né? Retém líquido, então desequilibra o elemento água. Por isso que quando a pessoa come muito sal, no dia seguinte vai botar o sapato, tá apertado, inchada, né? demasiado. Não consegue botar a roupa, fica tudo inchado, a aliança não sai do dedo, né? Porque, na verdade, ela desequilibra o elemento água. E pela lei da fisiologia, né, da medicina contemporânea, onde o sódio vai, a água vai atrás, né? Então o sódio, o excesso de sódio absorve a água, né? Soluto, que é um soluto e solvente, né? Então vai absorver a água mesmo para dentro da célula. Então a tendência natural é a pessoa ficar inchada, né? Então esse elemento é um elemento que tem toda essa característica, né? Então, se a pessoa perceber que ela é mais autoritária, ou não, que ela é mais líder por natureza, ou que ela é muito flexível, aquela pessoa bacana, né, que consegue liderar a equipe. Exatamente. Tem um apreço muito por coisas salgadas. Isso. Fique atento. Exatamente. Fique atento, porque esse é o lugar onde você não deveria consumir excesso. E normalmente são pessoas que gostam de salgado. Normalmente existe uma constituição até tipológica do corpo, né, do soma, né, que é o tórax mais fino, o abdômen mais largo e as pernas finas. Então essa é uma característica do elemento terra. É um elemento que tem o tórax fino, a pessoa que tem o tórax... Terra não, água agora. Que tem o tórax fino, o abdômen largo e as pernas finas. Tá? Então, isso é uma característica. Não quer dizer que todo mundo que tem esse tipo seja elemento água. Esse biotipo físico, seja água. Né? Até porque isso que você deixou bem claro no início do programa é a singularidade desse tema, né? Sim. Não dá para generalizar nada aqui, cada um vai pesquisar a sua própria vida, né? Exatamente. Pensar, refletir em cima dessas dicas, mas singular, né? O ser humano é muito complexo, mas muito simples ao mesmo tempo, né? É um paradoxo, mas vamos refletir em cima disso. E depois? Falta ainda os elementos que tonificam, né? Ah, sim! É um alimento ocidental que é muito ingerido aqui no Brasil, principalmente, é o feijão, né? Que é uma característica até bacaninha da gente olhar, né? Porque o desenho do feijão parece um desenho de um rim, né? Então é o desenho do rim, que é o rim, o elemento água, né? Ah, tá. Tinha esquecido do elemento, Isso, né? Então, elemento água. Então o rim, o feijão tem um desenho, uma morfologia muito parecida com o rim, que é o elemento água. O outro que são os frutos do mar, principalmente os moluscos e as algas. Na medicina chinesa, na fitoterapia chinesa, a gente usa muito a espirulina, que é um espirulina, uma alga, que ela tem uma ação tonificante também no rim, né? O chinês usa muito a sopa do casco da tartaruga também como tonificante. Só que aqui é difícil de você conseguir e tudo, né? As leis que regem, ainda bem, né? As leis que regem a proteção dos animais. Vivas. Exatamente, né? Mas lá na China é diferente. Então eles tomam muito essa sopa que ela tem uma característica de tonificação do rim. Tá, mas a dica fica então entre os frutos do mar, as algas e o feijão, né? Que na nossa mesa, arroz com feijão. E tem o gergelim também, que é um alimento que também tonifica muito o elemento água, que é o rim. Ah, importante. Então, né, fica atento que o sal em excesso não faria bem. E os que tonificam, que são a dica, né? A dica. Tá, e o rim, né? Que o rim que é o Isso. Pra lembrar do rim, do feijão, vamos guardar essa. E depois, na sequência, fogo, terra, metal, água. E agora vem o último, que é a madeira, né? Madeira. É a madeira que cresce da terra, né? É a madeira que planeja, que absorve constrói. Nutrientes, é o pilar das situações. É o pilar, é a estrutura, né? Então o elemento madeira é o elemento que dá estrutura, né? É aquela pessoa que dá estrutura para um grupo trabalhar. Ou tem uma capacidade de planejamento e construção muito intensa, né? Que a gente sempre relaciona aos grandes executivos, são pessoas que coordenam grupos de trabalho e que têm um planejamento, são visionários, né? Conseguem perceber as demandas de mercado, por exemplo, e conseguem se adaptar a essa condição e que são verdadeiros líderes, né? Que coordenam grandes grupos para o desenvolvimento de um trabalho. Eu vi a madeira agora, uma analogia, uma árvore assim, a pessoa consegue visualizar tudo de cima, né? Exatamente. Então eles são muito visionários, têm uma visão de conjunto muito boa e uma capacidade de planejamento estrutural muito boa, né?
E agora são pessoas que na maioria das vezes têm um espírito muito autoritário. Né? A água é autoritária, mas a madeira ainda é mais. Mas a água, ela é medrosa, ela é temerária, ela é autoritária porque ela tem medo. Então o autoritarismo, na verdade, é para compensar esse medo intrínseco, que é esse medo que ele tem de se desenvolver. Novo, uma defesa. É uma defesa de um núcleo de medo, né? A madeira é diferente, a madeira ela é destemida na maioria das vezes, né? Então ela é tão visionária, ela é tão arrojada naquilo que ela faz, que ela não tem muito temor das coisas. Imagina que um lenhador, se me vê a imagem de um lenhador, ele deve ser muito destemido, né? Imagina aquele... Exatamente. Cortando uma lenha, aquela força destemido. Né? Então a constituição, a tipologia, né, do elemento madeira é exatamente a pessoa de tórax largo, né, cintura fina. É um lenhador, hein? É um lenhador, né? Musculoso, massa muscular intensa, uma cabeça comprida, fina, né? São pessoas assim que não estão muito voltadas para a intelectualidade. Elas mesmo são muito mais práticas, elas aprendem com a prática. Fazem acontecer. Isso, elas aprendem muito com a prática, né? Então elas aprendem fazendo, elas não estudam a teoria para depois fazer. Não, elas aprendem realizando aquilo, realizando determinado ato, é que elas vão tirando a lição, as lições, né? As verdades, os experimentos, as ideias em cima da vivência prática. Sim, aí consegue ser uma atitude mais efetiva, mais pragmática, então, a palavra certa. Porque a gente quer ver acontecer, né? Exatamente. Faz acontecer. Alguém lá pensou e ele faz acontecer. Pegou as principais ideias e fez acontecer. E qual seria esse sabor? O sabor é o azedo, né? Ai, adoro azedo. O sabor azedo. Então, o sabor azedo, quando ele na maioria das vezes, pode ser usado para tonificar quando o elemento está em desequilíbrio. Agora, quando ele é consumido em excesso, vai dar problema. Eu já gostei de mais azedo anteriormente, agora eu me vejo não gostando tanto, assim. Já cheguei a jogar limão além da salada em outro, na arroz, agora eu já diminuí. Eu comecei a perceber, né? O azedo em excesso, exatamente, deve ter batido alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, que comem muito azedo e desequilibram o estômago, né? Sentem dor de estômago, essa coisa toda. Justamente pela proximidade do estômago com o fígado, né? Quando ele desequilibra o fígado, teoricamente vai desequilibrar o estômago. Então o estômago ele se desequilibra por rebarba, né? Por uma condição... Vem em cadeia, em cadeia em relação ao desequilíbrio do fígado, né? Então... E assim, o que poderia tonificar? Olha, tonificar, o que desequilibra primeiro, né? O que desequilibra, normalmente esses elementos, eles gostam muito do excesso. Eles são luxuriosos, sabe? São pessoas extremamente luxuriosas. Extremistas? Elas gostam de uma boa mesa, de uma boa bebida, de comer muito, entendeu? E fazer... Degustam a vida sem limites. Sem limites, sem ponderação. E isso aqui é um dos fatores que são, na verdade, desequilibrantes para o fígado, né? E aí o que vem tonificar, o gergelim novamente pode ser usado. O fígado também, o fígado de boi, o fígado de porco, né, também de frango também pode ser utilizado, né? Na fitoterapia você pode utilizar, por exemplo, a Melissa officinalis, que ela dá um equilíbrio no fígado, né? Fala então só um breve fitoterapia, mas eu vou te trazer aqui de novo para falar sobre a fito. Mas só um breve, só porque você tocou no assunto, para quem não conhece em casa, fitoterapia. Pois é, antigamente, quando os chineses começaram a estudar o constitucional, né, eles ainda não tinham descoberto as agulhas, né, que são as agulhas de acupuntura, né? Eles faziam normalmente acupuntura com casca de pedra, né? E eles percebiam lasca de pedra, ou então eles percebiam que as pessoas que iam para o campo de batalha, né, guerrear, na época haviam muitas guerras feudais na China. Sim, entre as tribos, entre os feudos mesmo. Os feudos, né? Então que às vezes eles tinham um problema num determinado órgão, determinado membro, na perna, no pé, e eles machucavam o tórax e melhoravam o pé. Foi aí que eles começaram a descobrir a conexão energética do tórax com a perna, com o pé. E aí foi construída a teoria dos meridianos, que é os meridianos da acupuntura, né? Que a gente utiliza na punção dos pontos para que haja o equilíbrio da energia yin com a energia yang, né? Então, complemento de um com o outro. Exatamente. Então, assim, o que se observava na maioria das vezes, antes de descobrir tudo isso,
o que se tinha na mão para tratar realmente eram as plantas medicinais, né? Isso na época do Imperador Amarelo, né? Então, o que acontece? Eles utilizavam as plantas de acordo com as experimentações. Eles faziam as experimentações nas pessoas e viam como as pessoas reagiam com a medicação. Então tem um lado empírico, né, que tem que deixar exatamente, claro. Exatamente. Hoje não, hoje a gente já tem uma fitoterapia já pautada em trabalho científico, né? Hoje já existe uma metodologia, né? Quantificada, analisada em laboratório. Então, hoje já se tem segurança na prescrição, já se tem extrato seco padronizado, o pó do extrato vegetal, né? Da droga vegetal. Então, a gente já tem artifícios laboratoriais, metodológicos e científicos para a gente prescrever a planta com segurança sem risco de intoxicação. Porque a questão é a dose, né? Como tudo alimento, é a dose, né? É a dose, degustar é a dose. Exatamente. Né? A fitoterapia, não vou abrir essa janela agora, nem esse canal, mas a fitoterapia é a dose, né? Exatamente. A fitoterapia é a dose, como qualquer remédio alopático também é a dose. Se você tomar em excesso, você vai ter efeito colateral, vai ter efeito adverso e pode potencializar, inclusive, um remédio alopático. Então, a gente tem que trabalhar sobre a questão da dose, não tem jeito. No meu quintal, posso usar à vontade? Não. Né? Tem que usar mediante uma dose. Exatamente. De preferência com orientação de um fitoterapeuta, né? Com certeza, né, Calone? Então, era só essa pincelada que eu queria deixar para antes de fechar nossos elementos. Com certeza. Então, assim, o elemento madeira, então, é o azedo, né? Então, o que desequilibra normalmente é a raiva, que é a emoção. Então, é comum da gente ver isso, mesmo que a gente não seja elemento madeira, mas, por exemplo, uma discussão na hora do almoço, como é que você se sente depois de discutir? De discussão. Né? Isso é um fato que é comum na vida diária, que as pessoas às vezes se desentendem na hora da comida, né? Porque normalmente às vezes as famílias se reúnem junto, né? Na hora do almoço, né? E aí, como elas se reúnem, elas têm uma chance maior de querer acertar as diferenças, né? E esse acerto de diferença na hora do almoço pode proporcionar, né, um desequilíbrio da energia do fígado, né? E aí comprometer o estômago e prejudicar o processo de digestão. Aí é comum você às vezes discutir, se desentender e não fazer a digestão do almoço, por exemplo, que você comeu. É culpa do alimento, né? É, culpa do azedo e da excesso. Nutricionista. Ai, culpa da nutricionista ainda, né? E aí o que acontece, né? Às vezes a pessoa almoça meio-dia, 1h, quando dá 8 horas da noite ela ainda não fez digestão do almoço. O nutricionista me indicou isso, mas está tudo errado, né? E foi a discussão que ele nem percebeu quanto fez mal. Então estagnou, a gente chama de estagnação da energia do fígado, né? Você estagnou a energia do fígado, teoricamente o tubo digestivo... Estagnou se diz assim, mexeu com aquela energia ou assim, não trabalhou com aquela energia? Quando se diz o fígado, na verdade, uma das funções do fígado na medicina chinesa é distribuir a energia para todo o corpo. Essa é uma das funções do fígado na medicina chinesa, né? Na medicina ocidental ele estaria fazendo o papel de que você falou mais do básico. Ele trabalha mais com um filtro, né? Como filtro, né? Filtro, síntese de substâncias importantíssimas para o organismo, metabolizações, né? de medicamentos, fatores de coagulação, essa coisa toda, né? Então é um elemento muito importante, né? Por isso que beber bebida alcoólica, a pessoa tem que ter noção do que a agressão de uma glândula como essa, né? De uma estrutura como essa, vai ter problema, né? Pode dar problemas e problemas sistêmicos seríssimos, né? Que é o perfil das pessoas da madeira, que são... Da madeira, exatamente. Que são exagerada que é a palavra? São exageradas. Jogadas, um Cazuza. E aí acaba estagnando. Estagnando essa energia não é distribuída para as outras partes do corpo e isso vai trazer repercussões sistêmicas, né? Calone, eu tenho tantas dúvidas ainda, mas nosso tempo de degustar está indo. Vamos fazer só um release desses elementos de novo? Eu entendi, mas só assim, a correlação que você fez, fogo, qual que é o... Fogo é o coração, intestino delgado, né? Intestino delgado, a elemento... terra, não, o sabor. O sabor é... Vamos ver se você lembra. Peraí, o fogo é o primeiro, é amargo. É o sabor amargo. É amargo, Fogo é amargo e alimentos que tonificam? Vamos ver se você lembra.
Nada que não podia exagerar no amargo, eu lembro. Aí agora, Calone, preciso da sua ajuda. Olha, uma das coisas que tonifica, sem ser alimento, o elemento fogo... É que a gente acha que não tocou no alimento que tonificava. Exatamente. Uma das coisas que melhoram o coração, né, na maioria das vezes, é a atividade na água. Que bacana isso. Entendeu? Então, assim, é recomendável. Fogo. Exatamente, tá, é recomendável. É porque não vejo alimento mesmo. Não era alimento. A questão é o fogo tem que apagar um pouquinho na água. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, o elemento fogo deve evitar café, chá verde em excesso, cafeína, substâncias que são estimulantes, tá? Por quê? Porque vai desequilibrar, naturalmente vai desequilibrar esse elemento, tá? Uma das coisas que tonifica é o ginseng, né? O ginseng, quando ele não é usado em grande quantidade, de forma abusiva, ele ajuda a tonificar o coração também. Tá? Coração, fogo, coração. Isso. Tô quase vendendo essa aula aqui, tô virando expert. Depois do fogo, a terra. Que pessoas de muita umidade, fica atento, não excesso de água. Alimentos lácteos, né, que desequilibra. Muco também, né, muito Exatamente. líquido. Queijo em excesso, né? São alimentos, ostras também, que deve ser evitada, tá? Comer muita ostra por causa da umidade, que a ostra ela fica ligada à umidade do mar, né? Ela fica presa na pedra ao sabor da umidade do mar. Interessante. Né? Então ela causa uma certa umidade no organismo. Água gelada, os alimentos devem ser aquecidos. Eu não tenho apreço por água crus gelada. Deve ser evitado, né? Aquilo que é quente, né? Porque tem momentos da vida que você quer... Eu sempre pesquiso. Agora eu preciso de uma coisa quente. Exatamente. Não é nem o sabor em si. Exatamente. Né? Porque além de degustar, a questão não é só ser azedo, amargo, né? Salgado, doce. Tem a questão do quente e do frio, Calone. Eu tenho pesquisado cada vez mais. E quanto mais frio você toma, mais você tem chance de desequilibrar, tá? Então, tem pessoas que têm hábito de tomar água muito gelada. E isso desequilibra o elemento, né? Então, o ideal é a água um pouco mais natural. E se tiver o tempo muito frio, muito úmido, o ideal é até aquecer a água antes de tomar. Amornar. Não é ferver, é amornar a pela água. Manhã, então quem é terra, pela manhã, um copo, né? Pelo menos de aguinha morna, faz muito bem. É o up da energia do dia. Exatamente, porque acelera o metabolismo do baço, né? E favorece a distribuição de energia pelo baço e também a distribuição de água no organismo, na via das águas, né? Metal são as pessoas um pouco mais frias, mais deprimidas. Mais deprimidas, mais caladas, são mais introspectas, né? Não são azedo, é o último que é a madeira. O picante, né? É o picante. Eu falei que não deveria ter em casa, picante. né? Aí a canela e a pimenta, que são, né, os elementos picantes na fórmula, né? Essa água que é maleável, que é o elemento água. Isso, a água que é flexível, né? E o que tonifica, na maioria das vezes, é o feijão. Né? O gergelim também pode tonificar. Que não deveria... Era o açúcar? O doce? Não, é o sal em excesso, né? Quem que é o do doce? O doce é o baço. É o baço. Tá, que é o primeiro mesmo, né? É o segundo. Tá, mas vou fazer uma colinha, então vou deixar, tá, Calone, pra todo mundo um VT. Quando você for orientar lá seus pacientes, né? Você já pode orientar. Tem que ter muitas especialidades, tem que pesquisar muito. E a questão de fechar um diagnóstico, é difícil? Às vezes é difícil sim, porque nem sempre a pessoa chega para você com uma característica fechada de um elemento. Sim. Às vezes ela vem muito intoxicada por vários padrões diferentes. Por isso nem tem que focar qual elemento que a pessoa é, né? Você tem que, na verdade, tirar a pessoa daquele contexto, né? Essa aqui é a ideia. Para depois você, às vezes, procurar o padrão que ela tá, qual é o padrão que está em desequilíbrio, né? Para finalizar, já que você me deu tanta sabedoria aí dessa dietoterapia chinesa, o que é degustar a vida para você? Olha, eu não posso dizer que é comer um prato de feijoada, né? Pode falar, feijoada é um prato típico nacional. Mas né? Depois de tudo isso que a gente conversou, eu acho que o mais importante, você fala assim, poxa, mas eu sou o elemento terra, quer dizer que eu nunca mais vou poder tomar um iogurte? Eu acho que a palavra que resume a sua pergunta é ponderação. Ponderação? Ponderação. Eu acho que degustar a vida é degustar com ponderação. É você ser ponderado, né?
dentro daquela degustação. Nada é proibido. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? E a pessoa se auto-pesquisar, se auto-estudar e ver realmente qual é o constitucional dela e ver, assim, procurar utilizar os alimentos que sejam preventivos. Eu acho que é basicamente isso. Que tonifica, né? Exatamente. Sem ser dogmático, sem ser rígido demais. Agora só posso comer gengibre. Exatamente. Eu só tomo água. Exatamente. Não existe esse alimento. Ela vai ter lá a escotilha de fuga dela na hora que ela quiser comer um doce, alguma coisa nesse sentido. Mas é por isso que eu digo, é ponderação. Carlone, muito obrigada. Degustar a vida buscando uma dietoterapia chinesa, pelo menos o que os elementos dizem pra gente, né? Com certeza. E eu vou te trazer de novo aqui. Virei com o maior prazer. Obrigada, viu? Degustar a vida, dietoterapia chinesa. A gente encontra vocês na próxima semana. Obrigada.